Você sabia que de cada 10 picadas de cobra que ocorrem no Brasil, mais de 8 delas são de alguma cobra do grupo da jararaca? O que acontece se for picado por essa cobra? O que você deve fazer? Preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar, picada de cobra jararaca. Antes de explicar o que fazer e o que ocorre após uma picada de jararaca, eu preciso falar um pouco sobre a cobra em si. Quando falamos popularmente em jararaca, estamos, na verdade, nos referindo a um grupo de serpentes que pertence ao gênero Bothrops. Fazem parte deste gênero a jararacuçu, a cruzeira, a caiçara, a urutu e outras. Essas cobras são muito abundantes e amplamente distribuídas por todo o território nacional. Em situações em que existe um maior risco de contato com essa cobra, por exemplo, em áreas próximas a matas ou em atividades como jardinagem, trilha em matas, trabalhos rurais, acho importante saber o que fazer. Então, a primeira informação que você deve saber é o que fazer se for picado por cobra. O foco é procurar a ajuda de um hospital o mais rapidamente possível, para que o antiveneno seja administrado logo. Esse é o principal fator para diminuir as consequências dos acidentes. Se estiver acompanhado, o ideal é que deixe o membro picado em repouso, ou seja, apoie-se nos outros para chegar até onde haja socorro, caso a picada tenha sido no pé ou na perna. Também lave o local da picada com água e sabão, isso irá diminuir a chance de infecção secundária. E lembre-se de retirar alianças, anéis, pulseiras, relógios ou qualquer coisa que possa vir a garrotear a região da picada, porque no caso da jararaca vai inchar. É tudo o que há para ser feito até que se consiga atendimento hospitalar. Nada de amarrar, fazer torniquete, cortar, chupar ou passar substâncias no local. Essas atitudes, além de não adiantarem em nada, criam um ambiente de maior risco para síndrome compartimental, necrose e infecção secundária. Portanto, não faça. Chegando ao hospital, o médico saberá distinguir entre os diversos tipos de acidentes para dar o soro correto, e você precisará ficar internado por no mínimo 24 horas. Para ser sincera, na maioria das vezes mais. E o que acontece quando você é picado por uma jararaca? O veneno da jararaca tem duas ações principais. Ele provoca uma inflamação intensa, mas intensa mesmo, na região da picada, e altera a nossa coagulação. O que isso significa? Traduzindo, inflamação significa que o local da picada vai inchar, vai ficar vermelho, um pouco mais quente e doloroso. Em alguns casos, nos leves, essa inflamação pode se limitar à parte do corpo picada, como o pé apenas. Em outros, nos graves, acomete todo o membro. Por exemplo, a pessoa foi picada no pé, mas fica com o pé, a perna e a coxa inchados, bem inchados. E a coagulação? A coagulação é a função do sangue que é responsável por controlar um sangramento. Sabe aquela casquinha que logo se forma quando nos machucamos? Ela só é possível por causa da coagulação. Se a coagulação é excessiva, como em outras doenças, temos as tromboses, trombos ou coágulos, o sangue mais grosso, gelatinoso, que se forma dentro dos vasos, onde não é para estarem, e o entopem, interrompendo o fluxo sanguíneo. Mas nas picadas por jararacas, o que vemos é o contrário disso. Se a coagulação está diminuída, como nessas picadas, temos um maior risco de sangramentos. Caso precisemos de um coágulo, uma casquinha para estancar o ferimento, ele não se formará. Isso significa que, caso haja algum sangramento, será mais difícil de parar de sangrar. Por vezes, pode haver sangramento contínuo, até que o tratamento seja dado. E podem acontecer sangramentos espontâneos, sem nenhuma ferida, por exemplo. Não significa que obrigatoriamente vai acontecer, mas o risco fica bem aumentado. Na prática, no dia a dia, muitas pessoas picadas por jararaca chegam sem nenhum sangramento, apesar de no exame o sangue estar incoagulável. Outros chegam com sangramento leve e contínuo na gengiva ou na garganta, que não é grave, ou até no local da picada. E outros, mais raramente, apresentam sangramentos mais graves, como no cérebro, no esôfago, que são quase sempre fatais. Você deve saber que após a picada, com o passar das horas sem tratamento, a inflamação se intensifica e a alteração na coagulação também. Portanto, os riscos de sequelas ou de sangramentos graves vão aumentando. Então para tudo e vá para o hospital. O legal é que assim que o antiveneno, o antídoto ou o soro começa a correr na veia do paciente, a maioria dos sangramentos para, aqueles leves como na boca ou na garganta, por exemplo, ou no orifício da picada. 12 horas após o término do soro, o exame de coagulação já está melhor
o que já reduz muito o risco de novos sangramentos. E em 24 horas, ele estará normalizado. O mesmo não acontece tão cedo com a inflamação. Uma vez desencadeada, ela progride por cerca de 24 horas apesar do soro e só então vai começar a diminuir. Ou seja, mesmo recebendo soro, o membro picado pode continuar a inchar mais no primeiro dia e só começará a desinchar após o segundo dia. Para tentar contornar isso, usamos a força da gravidade. É simples, elevamos o membro picado. Se foi o pé, por exemplo, o paciente fica com apoio para deixar o pé mais elevado que a cintura, tornando mais difícil o acúmulo de líquido ou inchaço na região, favorecendo a sua drenagem. E o que tem inchar? Qual é o problema? Vamos falar então das possíveis sequelas de um acidente hipotrópico, da picada por uma jararaca. Sabe quando o povo da roça fala que a jararaca não mata, mas aleja? Eles estão certos. O óbito por essa serpente é muito raro, quando acontece é por sangramento. Mas as necroses são mais comuns. Necrose é quando um tecido morre, quando se forma uma placa escura e dura. No caso da picada por jararaca, isso pode envolver só a pele e a musculatura ou mesmo toda a região, um dedo inteiro, por exemplo. É aí que entra o problema do inchaço. A necrose pode ocorrer por ação direta do veneno, mas mais comumente ela acontece porque aquele membro inchou demais. Então, começa a haver compressão das estruturas importantes internas, como vasos e nervos. Quando o nervo é comprimido por um certo tempo, ele pode sofrer de maneira irreversível, traduzindo-se inicialmente por dor intensa, que não passa com analgésicos, seguida de formigamento e perda de sensibilidade, e por último, perda da capacidade de movimentação da região inervada por aquele nervo. Já a compressão dos vasos, veias e artérias dificulta a chegada do sangue àquela região. Sem sangue, não chega oxigênio àquele tecido e ele necrosa, morre, formando a crosta escura. Esse inchaço intenso que comprime vasos e nervos chamamos de síndrome compartimental, que é uma urgência na medicina, e é a complicação mais precoce da picada por jararaca. Quando ela ocorre, se dá nas primeiras 48 horas após a picada. Se for realizada a descompressão logo ao primeiro sinal desta síndrome, evitamos a necrose e os danos nervosos irreversíveis. É preciso estar atento. Daí a importância de tomar o soro quanto antes e de permanecer internado sob supervisão médica para tratar dessas eventuais complicações. Entendido isso, tem mais um ponto que acho importante destacar: como evitar a picada de cobra. A maioria das picadas de cobra, 7 em 10, acontecem do joelho para baixo. A principal medida é a proteção. Se você usar botas de cano longo ou perneiras, você já impede a maioria dos acidentes. No caso de jardineiros que lidam com plantas com as mãos, é recomendado o uso de luvas de couro grosso. Picada de cobra é um problema sério e mais frequente do que as pessoas imaginam. No Brasil, cerca de 30 mil pessoas são picadas todo ano. Por isso, fique atento às medidas de prevenção e, se caso for picada por uma cobra, siga as orientações que falei e não deixe de procurar o hospital o mais rapidamente possível. Se tiver interesse, aqui no Doutor Ajuda tem outros vídeos que complementam o que falei, outros vídeos de picada de cobra e vídeos sobre outros acidentes comuns, como picada por escorpiões e abelhas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.